Olá, tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para mais um café com a Grazi. Vamos ver. Oi, Aline. Oi, Aline. Tudo bom? Tô esperando a Cláudia aparecer para eu chamar a Cláudia. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda para mais uma live, para mais um café. Esse vai ser bem bacana, Aline. Esperando. Olá, Angelise. Olá, a Cláudia apareceu. Vamos chamar a Cláudia. Aqui. Olá, Cláudia. Sejam bem-vindas a mais um café. Boa noite, grupo. Deus cuida. Oi, Oi, Cláudia, tudo bom? tudo e você? Tudo bem, tô te ouvindo perfeitamente. Tá bom? Sim, sim. Eu prefiro até falar sem fone. Todas as lives eu fui sem fone. Uhum. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Grazi. Boa noite, Cláudia. Muito obrigado por ter aceito esse convite mais uma vez, né? Estamos pela terceira vez juntas, né? Uhum. Agora pelo Instagram em forma de live. É, Cláudia, ela já gravou dois vídeos bem bacana comigo lá para o YouTube. Até eu já falei aqui em outros momentos. Quem tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo da nutrição oncológica, eu convido vocês para assistir esses dois vídeos que tem lá no YouTube. Então, Uhum. tá com um cafezinho aí? Tô, ó. Ah, Dá pra... chique! Tchim, tchim. O café, na verdade, é uma brincadeira, né, Cláudia? É só assim para a gente desconstruir uma coisa é, pesada, né? Deixar uma coisa Deixar mais uma coisa mais legal. leve, né? Mais Isso, descontraída. isso é uma brincadeira, né? E eu acho que tá muito divertido, porque tá todo mundo levando a sério essa brincadeira de tomar café, né? Uhum. E eu fico muito feliz com a tua presença aqui e queria dizer o que que tu tens assim para falar para gente. É, a Cláudia tem uma experiência em nutrição, né, Cláudia? Uhum. Nutrição oncológica, né? Podia se apresentar um pouquinho para gente. Isso. Então, boa noite a todos. Obrigada, Grazi, pelo convite mais uma vez, né? Eu sempre acompanho as tuas lives, sempre trazendo conteúdo para todo mundo, muito bacana isso. E então, eu trabalho com nutrição oncológica desde 2011, né? Tenho uma experiência bem bacana. Já trabalhei no CEPOM, hoje atualmente estou na Clínica Soma, onde você faz tratamento, e na Oncologia Clínica Florianópolis também ali no centro, né? Eu trabalho com nutrição oncológica e funcional, e a maioria dos meus pacientes estão em tratamento de câncer. O que a gente tem que a gente até já comentou. Hoje a gente pode esclarecer algumas dúvidas, principalmente em relação a mitos, né, da alimentação, dietas restritivas. Vamos ver, vamos deixar o povo chegando para a gente ir conversando mais, né? Já vi que já tem algumas carinhas conhecidas ali. Também Ah, obrigada pela presença. sejam E é todas isso. bem-vindas, vão chegando. Se tiver alguma dúvida, né, que queiram compartilhar com a gente, a Cláudia, no que ela puder, ela vai nos ajudar, né, Cláudia? Então, Isso. Cláudia, assim, por que que eu penso em trazer essas variedades de profissionais? Porque são todos os profissionais que eu tive dúvida, são todos os temas que eu tive dúvida,
né? Que lá em 2011 eu não tinha essa rede social, esse apoio todo de esclarecimento. Eu também tinha muitos tabus, né? Eu também tinha muito medo, eu também tinha muita dúvida em vários assuntos. E ao longo dessa minha caminhada, de toda essa minha jornada e esse acompanhamento com essa equipe multidisciplinar maravilhosa, eu aprendi muita coisa, né? São 9 anos de caminhada enquanto paciente, né? E assim, eu vejo que a informação é a chave do negócio para um tratamento de qualidade, com qualidade de vida, com bem-estar, né? E às vezes o medo é maior do que realmente a gente, do que de fato é, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa essa troca de informação para desconstruir alguns medos, né? Então, e eu vejo que a equipe multidisciplinar que me atendeu e que me atende, que atende a várias pacientes, são tão especiais, que trazem tantas informações construtivas, que eu gostaria de compartilhar isso com o máximo possível de amigas, né? E eu acho bacana quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, e eu acho bacana quando os profissionais têm essa disponibilidade de todos vocês, assim, que no primeiro convite, na primeira fala, se disponibilizam a sentar com a gente, a conversar, esclarecer, tirar algumas dúvidas, né? E isso é importante, essa troca e esse canal, essa ponte que a gente tenta, não só eu, que várias meninas tentam construir para ajudar outras pacientes a passar por essa fase de uma forma mais leve possível, né? E a nutrição, eu vejo que é um assunto bem importante, né? Bem temido, com várias dúvidas, com várias preocupações, e às vezes muitas pessoas sofrem com falta de esclarecimento, né? Falta de informação, né? Falta de informação. Então, assim, eu queria começar te perguntando qual é o papel e a importância da nutrição nesse processo do tratamento oncológico. Então, bem como você falou, primeiro de tudo, o importante é o tratamento multidisciplinar, né? Você mesmo como paciente, você vê a diferença que faz uma equipe trabalhando em conjunto, principalmente com o apoio, né, da MEG, da psicóloga, né, da fisioterapeuta também, até a dentista, os oncologistas, cirurgião, as enfermeiros. Quanto mais a equipe multidisciplinar tiver em conjunto com vocês, com o paciente só tende a melhorar, né? A cumprir melhor o tratamento. A nutrição, ela é super importante desde o começo do diagnóstico, né? Porque ali a gente já consegue prevenir ou até mediar, né? Dependendo da desnutrição, né? A perda de peso. Então, a gente consegue reduzir os efeitos colaterais do tratamento, dependendo também da localização do tumor, né? A gente consegue... Porque tem alguns tumores, principalmente de cabeça e pescoço, ou do trato gastrointestinal, que é um pouquinho mais agressivo. Então, é mais relacionado com a nutrição, né? Então, tendo apoio desde o começo, a gente consegue melhorar a imunidade, né? Fortalecer o sistema imunológico, como eu já falei. Então, prevenir a desnutrição, melhorar a alimentação para para conseguir fazer mais o tratamento, né? Não ter as interrupções, né? Por causa que a imunidade caiu, o hemotócrito caiu, tudo também no pré e pós-cirúrgico, né? Então, tudo isso a gente previne e auxilia. E também, como você já começou a abordar no começo, que tem muitas crenças alimentares, né? E mitos, né? Que já paciente às vezes chega com a gente. E a realidade ao vivo, o barulho. Você tá ouvindo aí? Tô ouvindo, mas não tem problema. Parou, tranquilo. Não vai apagar o teu brilho. Não, então, daí no caso
que você falou, a maioria dos pacientes já chega com várias crenças, né? Ah, tirei todo o açúcar, tirei toda a carne vermelha, tô fazendo dieta cetogênica, não como mais nada, tô de jejum, né? Já chega assim, deu calma? Não é assim que funciona, né? Por isso que às vezes o paciente já chega daí na consulta, por fazer as próprias restrições alimentares, ele já acaba chegando um pouco mais emagrecido, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso, importante é já, assim que teve o diagnóstico, já falar já procurar o apoio nutricional, né? Porque assim, eu vejo que quando a gente descobre o diagnóstico, muitas pessoas querem nos ajudar, nos dando informações, né? E Isso. muitas vezes são informações que elas não são fundadas, né? Principalmente em cima da nutrição, da alimentação, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que nos fala, assim, é uma dúvida, eu acho que quase 100% em relação ao açúcar, né? Que todo mundo fala, meu Deus, o açúcar alimenta o câncer, corta o açúcar e tal. E tem algumas pessoas que se influenciam nessas crenças, nessas informações, e tem outras pessoas que param e pensam, não, vamos procurar a ajuda de um profissional e vamos ver de fato o que é verdade e o que não é, né? Então eu acho que isso é muito importante. Mas a questão do açúcar e de algumas alimentações que são muito fortes e que pode atrapalhar, né, essas crenças pode atrapalhar no desenvolvimento e no processo do nosso tratamento oncológico, né? Isso. Então, as restrições alimentares é o pior, né? Porque, como você disse, o paciente já chega achando que só o açúcar alimenta o câncer, né? Então, isso não é o câncer, infelizmente, ele é muito inteligente. Então, ele busca outros metabólicos para para se alimentar. Então, não é, ele prefere, com certeza, o açúcar, a glicose, né? Só que o câncer se alimenta de aminoácidos também, de gorduras. Então não ele é muito inteligente, ele mesmo se regenera, né? Às vezes até ele próprio aumenta a proliferação. Então, não é só o açúcar. Claro, o açúcar não é bom para ninguém, né? A gente deveria excluir da nossa vida. Mas isso é o açúcar simples, né? Então, o açúcar que a gente coloca, o açúcar adicionado nas preparações, né? Os aditivos químicos, tudo isso. Agora, em relação aos carboidratos, porque as pessoas assimilam o açúcar com carboidrato também, né? Então, já chegou na consulta, tirou todo o carboidrato, como eu disse, já emagreceu, né? Aí eu falo assim, não é, a gente tem que evitar o açúcar sim, né? Então, de doces, sorvetes, né? O açúcar adicionado nas preparações, mas não os carboidratos, fazer as trocas saudáveis, que a gente chama, né? Trocar os carboidratos refinados pelos cereais integrais, né? Fazer uma reeducação alimentar. Isso, são trocas saudáveis, né? Eu vou falar pela minha experiência, né? Desde o primeiro momento, eu não fui atrás dessas informações, desses mitos, né? Eu li algumas coisas e o que eu sempre procuro fazer para mim? As trocas saudáveis, né? E ver as questões do meu momento, porque nem sempre eu estou disposta a cortar tudo, ou a cortar determinados alimentos, porque nesse período a gente já está tão indisposto com a perda do paladar, né, enjoado, que às vezes só um determinado alimento que cai bem ou que ele cai no nosso agrado. Então, às vezes, eu me alimentava de algumas coisas que não era totalmente saudável, mas era o que eu iria me adaptar naquele momento, né? No momento. Isso, então... Então é isso que eu digo, porque assim, se o paciente ele tá com falta de apetite, né? Já tá com alteração do paladar, não tá comendo nada. E quer tomar um sorvete, eu não vou deixar? É claro que eu vou deixar. É melhor ele tomar o sorvete do que não ficar sem comer nada. Claro que a gente sempre orienta, né, a alimentação mais saudável, né, as opções mais saudáveis, até ensino a fazer sorvetes mais saudáveis, a gente vai fazendo tudo as opções mais naturais possíveis. Só que é como você disse, tem momentos que o paciente não quer comer nada, o que ele tolerar é lucro,
né? Isso. Então não dá para ser radical assim. E também em relação a isso, o paciente já está sofrendo tanto, né? Já tem as alterações metabólicas da doença, né? Já tem o efeito psicológico, né? Ainda daí, principalmente, né? A maioria, claro, todo mundo fala câncer. Câncer as pessoas acham que é sinônimo de morte, né? Não é bem assim que funciona. Então já tá com o psicológico abalado. Se eu fizer uma restrição alimentar nele, né? Tirar tudo que ele gosta, não vai adiantar. Daí mesmo que ele vai deprimir, vai cair mais ainda a performance e status dele, né? Então não é isso o indicado. O que a gente faz Desculpa te cortar. Até porque nesse momento é o que nos resta, até não é questão de resta, né? É o que a gente está disposto, é mais ali a comer, né? A gente, em alguns momentos até a gente está enfraquecido, não tem nem disposição para sair. Então, assim, se tem um encontro, né? A família se reuniu e tem um café gostoso, por que não fazer uma alimentação gostosa, né? Conversando, recebendo uma visita, com essa preocupação de querer cortar tudo e dizer, ai, não posso isso, não posso aquilo. Claro, tem certos alimentos que acho que até é uma coisa que eu vou te perguntar, que tu pode responder, que a gente deve evitar, né, durante o processo por causa da quimioterapia. Mas eu também não concordo com essas restrições meio malucas, né, e meio absurdas, associando ainda com poder de cura, né? Sim, até uma pergunta ali, a Nara, né? Nara tá dizendo que desde que descobriu o câncer em fevereiro, ela cortou tudo e teve excelentes resultados. Fez uma reeducação alimentar, né? Então, na verdade, é isso. Tudo que a gente precisa fazer, às vezes o paciente tem um hábito de alimentar tão ruim que qualquer melhora que a gente já faça já tem um resultado, né? Então, não adianta fazer as restrições, como a gente estava dizendo. E fora que também, às vezes, no próprio tratamento, né? A gente já vai falar sobre isso ali dos alimentos que são proibidos. Não é que são proibidos, que a gente tem que evitar, porque até aumenta os efeitos colaterais ou até aumenta a doença em geral, né? Que a gente tem que usar a alimentação em relação a nosso favor do que usar ela como remédio, né, como prevenção, do que ela ser causadora da doença, digamos assim. Então, por exemplo, ali já antecipando um pouco o nosso papo, o que a gente precisa diminuir durante o tratamento, até para prevenir o câncer, é diminuir o consumo de carne vermelha, né, para no máximo 500 gramas por semana, né, o que a gente recomenda em torno de 1 a 2 vezes na semana, e variada aí com carnes brancas, né? Frango, ovos, peixe, de preferência o frango e os ovos caipira, né? E evitar os embutidos, que também não faz bem para ninguém, então salame, né? Presunto, mortadela, salsicha, todos esses. Os produtos industrializados também, as gorduras trans. Dá preferência para alimentos orgânicos, né? E no geral, o açúcar, como a gente havia conversado no início, né? O açúcar de rápida absorção ali, o adicionado é a frutose, os alimentos industrializados em geral, né? Mas assim, se tiver um convite para sair para comer uma pizza, não tem problema, né? Se tu tiver, claro, né? Se não tiver com diarreia, não tiver com os efeitos da quimioterapia, que é melhor evitar, não tem problema. Né? Como você disse, às vezes você precisa dessa confraternização entre amigos, de família, né? Até para manter o ciclo social, né? Sim. Então não tem problema. Tem ali também, assim, tem duas coisas. O período forte ali do tratamento, né? Que é quando a gente faz as quimioterapias, que é a baixa imunidade, que tem que ter alguns cuidados, mas também depois tem a questão para a vida, né? Da continuidade na alimentação para a vida, porque a alimentação saudável, ela deveria fazer parte da nossa vida sempre. No início, no meio e do fim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me preocupa é essas regras
fortes absolutas, né, em determinados tipos de alimentação. Uhum. Na verdade, a palavra-chave para tudo na nutrição, principalmente, é o equilíbrio, né? A gente A Milena, eu acho que a Milena falou isso ainda. o equilíbrio. Então, a gente tem que usar a balança. Eu devo comer mais alimentos saudáveis do que alimentos não tão saudáveis, né? E, assim, na própria doença, a gente tem que mudar também o estilo de vida, né? Então, por exemplo, há vários os fatores de risco para a doença é a alimentação inadequada, né? A alimentação não balanceada, rica em todas essas coisas que eu te disse. Também tem a falta de exercício físico, né? O excesso de tabagismo, etilismo, né? A exposição a fatores cancerígenos como os agrotóxicos, né? Os metais pesados. Então, tipo, tudo isso tem que fazer parte do contexto. Não adianta só simplesmente pensar na alimentação. Não adianta você também só mudar a alimentação. Claro que adianta um pouco, né? Sempre tem qualquer melhora. Mas a gente tem que fazer um conjunto, principalmente o apoio psicológico também, né? Sim, Então, sim, que a sim. gente tem que fazer. Porque daí tem que ver cada realidade, né? E cada momento e cada um. Por isso, o papel da nutricionista, porque é ela que vai ajudar a que a gente encontre o equilíbrio da situação, né? Eu falo muito exatamente por isso que eu já te falei, a questão das crenças e do que às vezes a família passa, né? E tira certas coisas exatamente querendo ajudar, em alguns momentos pode atrapalhar, né? Então, o papel da nutricionista eu acho que é fundamental para buscar o equilíbrio em todo momento do tratamento oncológico, né? Sim, justamente também tem isso, tem várias fases durante o tratamento, né? Tem dia, como você falou, os ciclos da químio, dias após a químio, você está se sentindo menos disposta, né? Mais cansada, às vezes não quer se alimentar ou tá com enjoada. Então, assim, tudo a gente. É por isso que tem que ir no nutricionista para a gente fazer um plano alimentar específico, individualizado para a sua realidade do momento, né? Sim. Ah, já fiz a cirurgia, então a gente vai fazer o acompanhamento pós-cirúrgico, né? Para controlar até a perda de peso pré e pós-cirúrgico, a suplementação também. Às vezes, depois, terminou todo o tratamento, então vamos prevenir uma recidiva, né? Então, vamos continuar cuidando da alimentação, controle do peso, tanto para perda de peso quanto ganho de peso, também varia muito, né? Como cada caso é um caso. Cada caso é. Geralmente, mama a gente ganha mais pelo excesso de corticoide, né? Isso, aham. Então, daí ali já aumenta a ingestão de carboidrato, né? Porque o apetite ali no corticoide, primeiro que ele já incha, né? Dá a sensação de edema. Então ali a pessoa já acha que ganhou peso. Às vezes é só mais o edema por causa do corticoide, né? Muitos também aumentam o apetite e acabam comendo mais mesmo. Então isso também é fundamental ter o acompanhamento da nutricionista para a gente controlar a perda de peso, o ganho de peso, no caso, Sim. controlar até a glicemia, né, para não ter uma pré-diabetes, por causa que é normal também do uso de corticoide, Pode. tudo isso. Então, a gente podia falar agora um pouquinho. Eu perdi o meu Instagram sempre faz isso. Eu perco as conversas. Paralisou na Danara. Então, eu não consigo mais acompanhar as perguntas, se alguém fez perguntas. Eu vou voltar aqui e vejo, então, pode ser? Tá. Só para a gente ver. Porque eu vi que lá no começo tinha algumas perguntas, só para a gente não ficar sem responder. Porque o meu agora deu. Agora que tu falou, foi pra frente. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode falar. Então, aqui é da Aline, né? A Aline estava comentando uma coisa que eu acho bacana. Tem certos cuidados alimentares que nós devemos ter por conta da imunidade, né? Ela estava falando sobre legumes cozidos, descascar a fruta. Por que isso? Assim, evitar peixe cru, né? Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu já entendi. Eu queria compartilhar isso com as minhas amigas.
Uhum. Então, como tu tá com a imunidade baixa, ali as plaquetas baixas, né, os leucócitos baixos, que seriam as células de defesa, a gente está suscetível a pegar mais infecções, né? Então, o sistema imunológico está mais suscetível a pegar infecções. Então, por isso que a gente tem que controlar. Não, eu não gosto de suspender a salada crua, né? Então, não é bem assim, não precisa Fazer só higiene, comer. né? Fazer a higienização correta, né? Com hipoclorito de sódio. E dá para usar a própria Quiboa, né? O vinagre, a gente até tem estudos mostrando que comprova para limpar as verduras, né? Para tirar os agrotóxicos, só que tem que usar uma grande quantidade. E não é muito confiável. Então, mais vale usar a mesma água sanitária ou hipoclorito de sódio mesmo. E daí lava bem em água corrente as verduras, né? Deixa de molho de 1 colher de sopa ali para 15 a 20 minutos, de 1 litro de água. E deixa 15 a 20 minutos, depois enxágua e está pronto para consumo, né? Então, voltando ali, a gente tem que tomar esses cuidados. Não precisa só tirar da salada crua, né? A gente não precisa só ingerir salada cozida, né? Como falam. A gente pode consumir a salada crua higienizando bem, sabendo a procedência. O Pode problema, falar. na verdade, não é a salada crua, na verdade, é a manipulação e Isso. a possibilidade de uma infecção através da não higienização, que hoje algumas pessoas adotaram com mais frequência essa higienização por causa do coronavírus, né? Que já Também está virando hoje. uma prática um pouco mais praticada por certas pessoas, né? Sim, é. Então não deve ser só agora no Covid, né? A gente deveria ter esses hábitos já sempre. Sim. E, claro, optar pelos orgânicos que já tem, não tem agrotóxicos, né? A gente já consegue até bem mais nutriente do que o alimento não orgânico, né? Em relação, então, a peixe cru, né? A carnes mal passadas, é tudo isso. É mais em relação ao risco de contaminação, tá? E isso é bom a gente sempre evitar durante a quimioterapia mesmo, por causa que cai o sistema imunológico, só para não correr risco, as carnes mal passadas, até o ovo, né, com gema mole, por causa da salmonela, tudo isso tem que cuidar. Principalmente agora falando, eu lembrei do nome, na live da Kizzy, na terça-feira, ela comentou sobre esse período nadir, né? Que é o período Uhum. ali que a gente tem mais oscilação com a imunidade, Sim. né? Então, se a gente faz uma alimentação inadequada em algum desse período, o favorecimento a adoecer por conta disso é maior. Sim, até nela a própria mucosite, né? É sinal de imunidade baixa, claro, efeitos também do tratamento. Então, tudo isso a gente consegue evitar e cuidar. Sim. Vamos ver outras perguntas aqui. Deixa eu só falar aqui da Milene. A Milene está falando que ela pratica esse equilíbrio e vem dando certo. Ela tem câncer de mama metastático há 9 anos. Então, Milene, eu sou assim também. Eu sou paciente de câncer há 9 e metástase há 5. E eu também gosto de fazer esse equilíbrio. Quando eu posso, eu saio sem me preocupar, sem ter neuras, mas quando eu posso, eu também faço a troca saudável, né? Tô tentando tirar o refrigerante, mas eu não tomo o refrigerante achando que ele vai me matar amanhã. Então, eu acho que é esse equilíbrio no pensamento e, claro, se eu puder, eu faço as trocas a favor do meu corpo, não só me preocupando com o câncer, e sim me preocupando com a minha saúde no modo geral. Isso. Ali a perda, a Patrícia, né? Ela fala, a perda do paladar é uma consequência do tratamento oncológico? Sim, principalmente, né, de cânceres de cabeça e pescoço, ou até mesmo na própria quimioterapia, é normal o paciente ter esses efeitos. Então, o que dá pra gente fazer? A gente tempera mais a comida, né? Usa mais temperos naturais, então aumenta ali os temperos, salsinha, cebolinha, né? Temperos verde, alho, açafrão, todos os temperos, quanto mais natural, melhor. Também fraciona mais as refeições, aí já não dá para fazer tanta restrição alimentar, mesmo como a gente já estava conversando, né? Então, o paciente está com vontade de comer qualquer coisa que der. Então, é melhor usar, porque assim ele lembra as comidas que ele gostava, né? Por mais que ele não esteja sentindo, mas ele vai tentar comer com aquela memória gustativa, né?
Mas a perda do paladar, então também tem que pedir para alguém cozinhar para você, né? Em vez de você já fazer a comida, porque às vezes não acaba conseguindo, também pela falta de apetite, né? Mas assim, Uhum. a perda do paladar geralmente é isso, a gente fraciona mais as refeições, tempera mais, coloca mais temperinhos mais saudáveis. Deixa eu ver Sim. outra aqui. A Gisele está perguntando se pode consumir produtos denominados diet. Não é muito indicado. Na verdade, não é que seja indicado, é que a maioria dos diets tem que ver se é diet no quê. As pessoas até têm um problema assim que eles não conseguem entender o que que é diet de light, né? A diferença entre diet e light. Diet é restrição total de um componente do ingrediente do produto, no caso. Então, por exemplo, pode ser sem açúcar, pode ser sem gordura, né? Só que o problema ali é que o diet que geralmente as pessoas pensam que é o sem açúcar. Só que eles têm adoçantes adicionados. Então, principalmente se for aspartame, que é o mais comum ali nos produtos industrializados, ele também é cancerígeno. Então, não é muito interessante. Às vezes, até vale usar um açúcar de coco em pequena quantidade, né? Ou até o açúcar mascavo, né? Ou tentar quanto mais o sabor natural possível dos alimentos, né? Eu tenho optado pelo açúcar demerara hoje. Uhum. E qual é melhor, o demerara ou o mascavo? O demerara ainda é melhor. É? Ah, Mas o melhor de todos mesmo é o açúcar de coco, né? Depois o demerara, sim. depois o mascavo e assim por diante. Ah, Em já vista ouvi dos falar. adoçantes, Oi? em vista dos adoçantes, é melhor o stevia ou o xilitol, que são adoçantes naturais, né? Sim. Ou até menos pior, perto dos artificiais, seria o sucralose, que é aquele famoso linha, né? Da tampinha azul, Ah, tá. Eu tá? não. Adoçante eu não é a minha prática. Não, que bom, Eu é melhor troquei mesmo evitar. eu troquei o açúcar branco pelo demerara. Algumas vezes eu até comprei o mascavo, daí eu fiquei na dúvida entre o demerara e o mascavo. O de coco é um outro processo de evolução mais pra frente, que eu ainda não experimentei. Ele tem um preço mais amarguinho, né? O preço é mais caro, mas Sim. também ele adoça bem, então teoricamente tu não precisa usar tanto, né? Então tem É. os dois lados. Mas vamos ver o que mais tem aqui. Tem uma pergunta da Márcia. Se tirar todo o carboidrato, a pessoa perde energia, né? Sim. É uma das principais fontes de energia do nosso cérebro, do nosso corpo em geral, vem através dos carboidratos. Então, como a gente conversou no início da live, a gente tem que optar pelos carboidratos integrais, né, complexos, dá preferência, então, para arroz integral, macarrão integral, utilizar principalmente os tubérculos, né, então, aipim, batata doce, batata inglesa, mandioquinha, cará, inhame, né, e em vez de simplesmente ali o pãozinho de todo dia, a farinha de trigo em geral, tá? Então, tem outras fontes de carboidratos que dá energia e são bem mais saudáveis. Então, eu adoro pão, né? Eu sempre gostei. Então, assim, para mim, um dos sacrifícios da dieta é a questão da massa, né? Um pão ou bolo. Ficar só na fruta, para mim, é complicado. Então, em alguma das alimentações, principalmente na hora do café, eu preciso ter um bolinho e um pão. Hoje, eu me encontrei muito nesses bolinho e pãozinho low carb. Até Uhum. eu gosto muito, eu não sei como é que se fala, Hert? A barra? A Love Não, Heart? Hert, os pãozinhos low carb, não sei se tu já viu. Sim, já vi. Então, eu gostei muito deles, então eu gosto muito de fazer essa troca, que não é por ser low carb, né? Não é a dieta low carb, e sim é a substituição do pão de trigo comum, que era o que eu adorava, né? Por esses pães que vêm outras farinhas, que são essas farinhas mais saudáveis. Então, para mim, eu me encontrei nessa troca de pão e de bolo através dessas farinhas. Aham. Em relação ali
ao glúten, né, que todo mundo fala, tirar o glúten e a lactose, é porque eles são alimentos inflamatórios. Então, a própria doença câncer já é inflamatória, né? Então, quanto mais a gente tiver uma alimentação anti-inflamatória, né, rica em frutas, verduras, cereais integrais, leguminosas, né? Quanto mais natural possível, mais anti-inflamatória é. Então, assim, auxilia no tratamento também, né? Por isso que a gente está falando ali de evitar os refinados, também porque eles são caloria vazia, digamos assim, e também são inflamatórios, né? Então, ali o pãozinho, podemos optar por farinha de mandioca, farinha de mandioca também, de farinha de aipim, pão de aipim, né? Que seja. Mas Mas que usar não tem a farinha branca, né? Porque tem uns que É, misturam os dois juntos. tem que cuidar. Ou até optar pela farinha integral, né? 100% integral, mas farinha de arroz também, de amêndoas, o próprio farinha de grão de bico. Então, fazer as trocas saudáveis como a gente estava falando. Deixa eu ver aqui outra pergunta. As meninas do Café Psique perguntaram, que daí eu fiquei na dúvida na resposta. Se é comum no tratamento oncológico perder o olfato? Sim, também é um efeito colateral da rádio ou da quimioterapia, né? Durante Depende da a... região também, né? Sim, depende da localização do tumor. E Eu sei. aí, É porque eu, como o meu é metástase pulmonar, o meu é o contrário. Eu sinto cheiro a quilômetros. Então, o meu Uhum. olfato ficou muito apurado. Então, até eu brinco que o dia que eu perder o olfato, realmente eu tô com coronavírus, porque eu sinto o cheiro, eu tenho uma sensibilidade para o cheiro tremendo. Porque ele abriu, né? Não sei se o que aconteceu, que abriu bastante, eu sinto com muita facilidade cheiros que as pessoas não sentem. E durante a quimioterapia, até na primeira quimioterapia, eu tinha o olfato muito apurado também, que de longe, assim, eu sentia o cheiro da outra pessoa com muita facilidade. Uhum. Então, eu às vezes até brinco, claro, né? As pacientes já me relatou até, parece que eu tô grávida, porque as coisas que eu gostava, hoje eu não consigo nem mais sentir o cheiro. Daí eu falei, é normal por causa do tratamento, né? Então, ali o olfato, às vezes, até pós a radioterapia, às vezes os efeitos colaterais duram até mais de que 6 meses. Então, o efeito é mais longo mesmo, né? Então, tem todo um manejo nutricional para ir recuperando o paladar. Não é recuperando, né? Porque isso é efeito colateral, vai diminuindo aos poucos, mas amenizando. Então, é justamente pedir para as pessoas cozinharem para você, né? Não ficar na cozinha quando estiverem cozinhando, porque tudo, até o próprio cheiro da comida já não tem cheiro, né? Não é atrativo. Então, quanto menos Não, sentir. eu tinha dificuldade muito grande. A minha casa, ela é grande, o meu quarto da cozinha é uma distância bem grande. Não é Uhum, comum sentir o cheiro, mas nesse período eu sentia o cheiro que me incomodava, o cheiro de fazer café, o cheiro da cebolinha dourando e me incomodava. Então, às vezes, eu precisava do alimento pronto já na minha mão, que daí uhum. diminuía esse enjoo e não dava tantos efeitos colaterais, ou não dava os mais severos, né? Sim. Ali o programa Vida Inteligente está perguntando se temos mais casos de câncer hoje do que no passado. É que antigamente a gente não tinha tantas descobertas, né? Lembra, os avós, a maioria às vezes quando a gente está fazendo recordatório, ali anamnese no paciente, ele fala: dos meus avós eu não sei, né? Mas provavelmente morreu com doença no fígado. Geralmente era desconhecido ainda, né? Então hoje tem bastante casos de câncer, tem bem mais casos do que antigamente, também por causa da alimentação, com certeza dos produtos, né, industrializados, que piorou a alimentação, o risco também quanto a exposição de xenobióticos, né? Então dos agrotóxicos, do próprio alumínio, dos cosméticos, dos produtos de limpeza. Então, tudo isso interfere. E o acesso à saúde também, né? O acesso à saúde, à informação, o diagnóstico, os exames. E a população também aumentou, então a porcentagem é maior, tudo influencia. Uhum.
Nós não podemos nos comparar ao passado em termos de quantidade, porque o passado também era diferente ao que a gente vive hoje, né? Não só Sim, na quantidade, mas na nossa vivência também. é, até que falam do leite, né? O leite de antigamente não é o mesmo de hoje, né? Hoje tem muitos aditivos químicos. É diferente de tu tirar o leite da vaca, ferver e consumir. Até o gosto é totalmente diferente, Sim, né? O sim. trigo também, tudo sofreu muitas mudanças. Até os alimentos transgênicos também, né? Então tudo isso é ruim. Eu queria te fazer uma outra pergunta sobre algumas dicas de alimentação para diminuir os efeitos de quimioterapia. Tu tinhas comentado num dos vídeos que nós fizemos, até temos um vídeo falando sobre isso, né? Tem alguns alimentos que ajudam a diminuir efeitos de enjoo, efeitos da própria mucosite, né? O que que a gente podia é, pedir ajuda na nutrição? Cada sintoma tem um manejo nutricional diferente, né? Mas no geral, a gente precisa fazer uma alimentação, por exemplo, o enjoo. Enjoo é super bacana a gente usar águas saborizadas, né? Então, colocar água com limão, com canela, tangerina, né? Ou laranja, raspas, né? Até folhinha de hortelã. Dá para fazer várias combinações de água saborizada, porque é uma causa bem frequente, uma reclamação bem frequente é que o pessoal não gosta de água, né? Não bebe água. Então, quanto menos hidratado e menos nutrido tu tiver, mais efeito colateral da quimioterapia tu vai ter, Aham, né? Então, até por causa da toxicidade da químio. isso. Então, pode falar. Não, então, falando sobre isso, na minha época, eu lembro que eu fazia muita água saborizada, porque eu também tenho dificuldade de tomar água. E a água saborizada me dava prazer em tomar água, né? E uma das águas que eu gosto muito de tomar, que até eu comentei no vídeo, que só que é ruim para mim, é a água com gengibre, né? Eu faço Uhum. água com hortelã, eu faço água com canela, com cravo, com rodela de limão e faço umas variedades. A de gengibre é a que eu mais gosto, mas é a que mais me incomoda porque ela irrita o meu estômago. É, é o excesso, né? Provavelmente daí tu vai tomando ao longo do dia, ela também para pessoas com pressão alta é contraindicado, né? Porque ela eleva a pressão arterial e também é irritante gástrico. Então não dá para só deixar ficar tomando água com gengibre mesmo, porque irrita. Outro também é só água com canela, também pode te baixar um pouco a glicemia. Por um lado é bom por causa da glicemia ali da pré-diabetes, mas no caso do Em paciente excesso. oncológico, às vezes já fica com mais sonolência, mais cansado, daí também não é bacana. Por isso que é legal sempre misturar O outras ervas equilíbrio. junto, né? Tudo é o Voltamos à equilíbrio. história do equilíbrio, né? O É. equilíbrio é a base de tudo. Uma pergunta que eu queria te fazer. Tem uma amiga oncológica que ela me acompanha e gosta de conversar comigo no direct, e ela disse: Grazi, hoje eu não sei se eu vou poder estar online porque eu estarei em processo de quimioterapia, devo estar no caminho. Ela sente muita sede, muita sede. Claro, ela também mora lá no Nordeste, né? Lá é mais quente. É comum essa sede? O que que ela poderia fazer? Até nós já estamos conversando sobre a água saborizada, né? Mas Uhum. ela ficou preocupada que ela sente muita sede. Daí pode ser vários fatores, né? Pode ser até uma desidratação já, né? Ou também uma alteração da glicemia, que também dá mais sede. Também pode ser o próprio a boca seca, que daí já dá aquela sensação de sede também, aquela secura na boca, né? Então, além da água saborizada, dá para ela fazer picolé e ficar chupando, até gelo saborizado, né? Fazer gelos com frutinhas, colocar. Pode fazer suco do suco que ela mais gostar e congelar, fazer gelinhos ou até mesmo em forma de picolé. Água de coco também, né?
sucos naturais. Então é bom se manter. O que a gente orienta é em torno de 35 ml por quilo de peso. Né? Então, para uma pessoa de 70 quilos, é em torno de 250 ml, né? 2,5 litros. De água, Então, de líquido. de líquidos, né? No geral. Então, também pode ser o chás. Os chás a gente tem que cuidar um pouco por causa da quimioterapia, né? Para não diminuir os efeitos da quimioterapia. Então, também tem que ser com moderação e conforme prescrição do nutricionista, né? Sim. Por isso que é importante o nutricionista acompanhar do início ao fim, né? Porque tem Sim. certas coisas que pode ajudar, mas outras coisas pode prejudicar o andamento do tratamento. Então, essa história da gente pesquisar no Google, pedir receitinha caseira para um amigo, nem sempre é o mais aconselhado, né? Uhum. É bem isso mesmo. Deixa eu ver. Pode falar. Eu tô vendo aqui se Outra, tem mais alguma pergunta. tá, outra coisa assim, ó, não é para mim essa pergunta porque eu não gosto, mas é uma pergunta muito recorrente que as pessoas têm muita dúvida. É em relação à bebida alcoólica. Eu não gosto de nenhuma, nada, nem o champanhezinho da virada, nada. No meu casamento eu brindei com guaraná espumante, porque eu não Nossa. gosto de nenhuma bebida alcoólica. Mas eu sei que é uma dúvida muito recorrente a várias pessoas, se pode tomar um pouquinho, um golinho para brindar, tal, uma cervejinha. O que tu podes nos dizer para as pessoas que gostariam de saber um pouco em relação a isso, assim, a bebida alcoólica nesse processo? Na verdade, a bebida alcoólica durante a quimioterapia não é indicada, né? Tem até alguns médicos é que tudo depende, na verdade, né? Se, por exemplo, o paciente tinha o hábito de beber todo dia, né? Disse que não consegue, então vamos inicialmente, se ele não quiser tirar totalmente, que seria o mais indicado durante o tratamento, até por ser um fator de risco também para a doença. Então, vamos diminuir a dose, né? Evitar os dias próximos à quimioterapia, mas no geral é contraindicado. Então, a gente não deve tomar bebida alcoólica durante a quimioterapia, durante o tratamento, né? E sempre conversar com seu médico também, para ver o que ele orienta, né? Sim, Como a gente então, fala, pode É falar. justamente como a gente tinha dito, é aquele tratamento multidisciplinar, né? Então, os médicos também, os profissionais também têm que conversar entre si para ver o que é melhor para o paciente, né? Tudo Porque depende. assim, ó, agora vai chegar o final do ano, né? Eu sei que no ano passado, há uns 2 anos atrás, eu acompanhei isso. Chega ali o final do ano, vem as festas de final do ano, todo mundo, a confraternização. Posso tomar um golinho, né? Uma amiga pergunta para outra nos grupos. Eu nunca respondi porque eu nunca perguntei para minha médica, que não faz parte do meu paladar, não gosto. Mas eu vejo que todo mundo fica nessa angústia, né? De querer saber se pode tomar um golinho, um copinho, uma garrafa, enfim. Aí eu fiquei de trazer essa pergunta hoje para a live exatamente pelo grupo, não por mim. Mas justamente no geral, então, evitar a bebida alcoólica durante o tratamento, né? É de praxe, é a recomendação, só que em épocas, né, festivas, é como a gente entra lá naquele começo que a gente estava conversando, né, do social, né? Então, de repente, só um golinho ali só para brindar, né? Desde que a pessoa saiba o que está fazendo, né? Sim, Se sim, também sim. E tiver. até depende do momento, né? Se eu fiz a quimioterapia ontem, né? Vou tomar um golinho de cerveja hoje, não, não dá, né? Agora, se eu É, tiver ali naquele período, uma semana, né? Tomar um golinho para brindar, talvez, não sei isso, é porquê. bem isso. Eu nunca tive vontade, nunca, né? Ó, para não dizer que eu não bebia nada, eu gostava lá na minha juventude de batida de coco. Era a única coisa que eu tomava, tinha que ser bem suave. Mas também era assim, uma bicadinha, né? Porque eu não gosto da sensação que a bebida alcoólica me provoca, né? Que ela me dá ali aquelas tremurinhas e tal, e eu não gosto dessa sensação. Então, pra mim,
não faz parte e eu não tenho essa dúvida, mas eu vejo que muitas pessoas têm, né? Sim, Essa é bem coisa de comum. querer saber. A mesma coisa ali do cigarro, né? O tabagismo. O ideal é que pare de fumar, mas muitas pessoas que são viciadas não conseguem. Eu até falo, não, me tira qualquer coisa, mas parar de fumar eu não vou. Então, como a gente disse, tudo depende. Vamos tentar então melhorar outra coisa para, né, para balancear essa coisa ruim, entre aspas. Esses dois temas eu não entro em discussão e não dou palpite porque não faz parte, mas eu sei que da minha vida, né? Então eu sei que tem várias situações e que muitas pessoas sofrem com isso, né? Então, mas a questão da bebida é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar para um profissional por isso, porque muitas meninas ficam naquela, né? Geralmente, mulher não toma, não gosta de tomar muito, mas elas ficam naquela situação de festa comemorativa, né? De participar, enfim. Eu fiquei de trazer essa pergunta, mas é isso, está respondido. Que bom. Então, eu tava olhando aqui, ó, como sempre, nós somos muito faladeiras. E eu sou muito faladeira com todo mundo. Então, já estamos quase fazendo uma hora de live. Passa tão rápido que nós nem sentimos, né, Cláudia? Mas eu queria aproveitar a oportunidade. Tá começando. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para as pessoas que se gostaram dessa live e se sentiram à vontade, com vontade de saber um pouco mais, volta a fazer o convite de assistir os nossos dois vídeos que estão lá gravados no YouTube, né? Essa live de hoje vai ficar gravada no IGTV, que eu acho um assunto bem legal que na verdade gera essa questão de mito nas pessoas, né? E de dúvida e de preocupação. E queria aproveitar a oportunidade para agradecer a tua disponibilidade, né? Sempre estar disposta a estar participando comigo e dizer quem quiser seguir o Instagram da Cláudia, né? Fala um pouquinho do teu arroba. É @Nutri Cláudia Patonas. Então, quem quiser aproveitar para seguir a Cláudia, né? E quiser entrar em contato com ela atende aqui em Florianópolis, em dois lugares, né, Cláudia, que tu comentou lá no início. E E também tem agora o atendimento online, então dá para atender qualquer verdade, pessoa do Brasil. ver- Todo mundo. verdade, verdade, é mesmo. Fizesse alguns programas online, né? Fizesse Sim. desafios também, né? Mas dá para tanto fazer o atendimento presencial quanto online. Então a gente dá para fazer o acompanhamento durante o tratamento também. Isso é Tá? importante, né? Porque eu vejo que a alimentação também pode influenciar muito no emocional e atrapalhar muito o processo do tratamento, né? Porque, como tu comentou lá no início, se nós não estamos alimentados adequadamente, pode atrapalhar e prejudicar o andamento do tratamento, né? Até a eficácia do tratamento, né? Isso até pode interromper pela imunidade baixa, né? Em algum momento, ter que adiar por mais um período e não é legal, porque nós ficamos desconfortáveis quando isso acontece, né? Eu vejo por mim, assim, cada vez que eu fazia o exame pré, a gente ficava naquela apreensão, né? Se vai ter problema com o hematócito, com ali a alteração de hemoglobina e tal. E isso também é ruim, e isso também nos prejudica, né? E prejudica emocionalmente também. Então, eu acho bacana essa oportunidade de saber que o acompanhamento nutricional faz parte, da eficácia do andamento do tratamento. Isso. Quem tiver qualquer dúvida também pode me enviar direct pelo Instagram ou depois eu passo meus contatos para a Grazi compartilhar.
fiquem à vontade, tá bom? Sim. Agradeço, Grazi, pelo convite. E Então, conta sempre comigo. vamos aproveitar. Eu sempre compartilho, sempre quando tu faz algum post assim, porque eu acho que é importante a gente compartilhar para o máximo de pessoas, né? Essas informações bacanas, profissionais, com qualidade, né? Então, isso faz parte do meu objetivo. Uhum. Do E meu também. queria te agradecer e dizer que estaremos aí em outro momento juntas. Então tá bom, conte sempre comigo. Tá bom. Beijinho, boa noite. Boa Obrigada pela noite, beijo. presença de todo mundo. E quem quiser assistir, chamar a Cláudia, ela está à disposição. Beijocas. Tchau, Obrigada, tchau. beijo.